Você já se perguntou por que seu intestino fica bagunçado de um jeito que não faz sentido? Não é intoxicação, não é alergia, não é nenhuma doença que aparece no exame. É algo silencioso que começou muito antes, e a maioria das pessoas nunca percebe porque o corpo aguenta calado por um bom tempo. Hoje eu vou te mostrar o que acontece, exatamente, dentro do seu intestino quando você mantém uma dieta cheia de ultraprocessados, não no longo prazo vago que ninguém consegue imaginar. Na primeira refeição, na primeira semana, no primeiro mês, com marcos concretos, com processos reais, com o nome do que está acontecendo. E a história começa com a ideia que quase todo mundo tem, e que é biologicamente incompleta. A crença é simples. Se eu tô funcionando, se não tô sentindo nada, tá ok. O intestino não dói, a digestão acontece e a vida continua. Então, o ultraprocessado pode até não ser ideal, mas não tá causando estrago real. Eu entendo essa lógica. Ela parece sensata. O problema é que ela confunde ausência de sintoma com ausência de dano. Dentro do seu intestino existe um ecossistema vivo. Trilhões de bactérias, fungos e vírus que trabalham juntos numa complexidade que a ciência ainda está mapeando. Pensa num jardim. Não o jardim decorativo de revista, todo alinhado. Um jardim diverso, com espécies diferentes, com raízes que se comunicam embaixo da terra, com algumas plantas que protegem as outras, com equilíbrio construído ao longo de anos. É exatamente assim que funciona a sua microbiota intestinal. E um jardim saudável não grita quando você planta uma espécie invasora. Ele absorve, compensa, resiste. Por um tempo. Agora vem a primeira refeição. Você abre um pacote. Come. O processamento começa. E aqui entra o primeiro elemento que quase ninguém considera. Não é o açúcar, não é a gordura, não é o sódio, embora todos eles contribuam. O que mais interessa para essa história é o que está na lista de ingredientes lá atrás, nos nomes que você pula porque não consegue pronunciar. Emulsificantes, conservantes, espessantes sintéticos. Esses aditivos têm uma função tecnológica precisa: manter a textura, prolongar a validade, dar a sensação de cremosidade ou crocância que o produto natural não manteria. Eles fazem isso muito bem. O problema é que eles chegam no intestino com a mesma eficiência, e a microbiota não tem mecanismo evolutivo para lidar com muitos deles. Alguns emulsificantes, por exemplo, têm a capacidade de interagir com o muco que reveste a parede intestinal. Esse muco é a primeira linha de proteção. É como a cerca viva do jardim. Discreta, mas essencial. Com uma refeição, o impacto é mínimo. O jardim aguenta. Mas guarda esse detalhe, porque ele vai ser importante mais à frente. Passa uma semana. Uma semana de padrão alimentar baseado em ultraprocessados. O que, para muita gente, é a realidade do dia a dia. E o jardim começa a dar os primeiros sinais invisíveis de desequilíbrio. Não no espelho, não na balança, dentro da composição bacteriana. Bactérias que dependem de fibras fermentáveis para sobreviver começam a perder terreno. Não porque foram atacadas diretamente, mas porque o substrato que elas precisam para existir simplesmente não chega em quantidade suficiente. Ultraprocessados têm fibra reduzida, ou fibras modificadas que não alimentam as espécies mais benéficas da mesma forma. É como parar de regar uma parte específica do jardim. As plantas não morrem na hora. Elas enfraquecem devagar. No mesmo período, bactérias oportunistas, as que prosperam em ambientes com mais açúcar, mais gordura processada, menos competição, começam a ocupar espaço. O jardim não sumiu. Ele mudou de composição. E essa mudança de composição tem nome: disbiose. Não é uma doença. É um desequilíbrio. Silencioso, funcional, sem sintoma claro ainda. A cerca viva do muco intestinal, nesse ponto, está um pouco mais fina em alguns trechos. Isso não é poético. É mensurável.
A espessura da camada de muco que separa o conteúdo do intestino das células da parede começa a variar. Ainda está funcional. O jardim ainda produz, mas a resiliência diminuiu. Chega o primeiro mês, 30 dias, e aqui está o dado que eu acho que vai ficar na sua cabeça. A diversidade bacteriana intestinal, que é um dos indicadores mais robustos de saúde da microbiota, pode cair em torno de 30% com esse tipo de padrão alimentar sustentado. 30% em um mês. E o que torna isso sério não é o número em si. É o que vem junto. Marcadores de permeabilidade intestinal aumentados. Permeabilidade intestinal. Deixa eu traduzir. A parede do intestino é uma fronteira sofisticada. Ela decide o que entra na circulação e o que fica de fora. Quando essa fronteira está íntegra, ela filtra com precisão. Quando ela começa a perder integridade, e a disbiose é um dos processos associados a isso, partículas que normalmente ficariam no intestino podem ter mais facilidade de atravessar para onde não deveriam. Não é um buraco. É uma porosidade aumentada, discreta, sem dor. Pensa no jardim de novo. Depois de 30 dias sem manejo adequado, com espécies invasoras ganhando espaço, a cerca viva está comprometida em vários pontos. O jardim ainda existe. Ainda parece um jardim de longe, mas a estrutura interna mudou de um jeito que não se vê imediatamente e que vai dar trabalho para reconstruir. É aqui que a coisa fica mais importante do que parece, porque a maioria das pessoas vai passar esse mês sem nenhum sinal claro. Talvez um inchaço que atribuem a outros fatores, talvez uma variação de humor que parece estresse, talvez nada. E essa ausência de sinal é exatamente o que torna o processo tão difícil de interromper. O corpo está compensando, está absorvendo o impacto, está mantendo a operação enquanto a estrutura se deteriora por baixo. O ponto de virada não é quando você sente. O ponto de virada é silencioso, acontece antes. É quando o jardim fica frágil o suficiente para que qualquer perturbação adicional cause um colapso visível. O sintoma que aparece depois não é o começo do problema. É o sinal de que o problema já existe há algum tempo. E tem um detalhe que complica ainda mais. Reverter esse estado leva significativamente mais tempo do que construí-lo. 30 dias para reduzir a diversidade bacteriana em 30%. Meses para reconstruir um ecossistema diverso e estável. Não porque o corpo é preguiçoso, mas porque a microbiota é uma comunidade complexa que precisa de condições consistentes para se reorganizar. Isso significa que o jardim tem memória. Uma memória não sentimental, bioquímica. A composição que se estabelece durante um período prolongado de disbiose cria condições que favorecem as espécies que prosperaram nesse ambiente. É uma lógica de ocupação de território. Quem chegou primeiro e se multiplicou tem vantagem competitiva sobre quem está tentando se reestabelecer. Então, o que muda quando você entende esse processo? Você para de perguntar: isso está me fazendo mal agora? E começa a entender que a biologia trabalha em escalas de tempo mais longas do que a percepção imediata. O intestino não manda fatura rápida. Ele absorve, compensa, aguenta. E quando finalmente sinaliza, o processo já tem uma história. A pergunta que fica não é: preciso cortar tudo? Essa é uma pergunta que cada pessoa responde com o próprio contexto e, se for o caso, com profissionais. A pergunta que o seu corpo faz silenciosamente é diferente. Qual é o padrão que estou construindo ao longo do tempo? Não a exceção. O padrão. Você já notou alguma coisa diferente no seu corpo depois de períodos com mais ultraprocessados? Inchaço, variação de humor, digestão mais lenta ou absolutamente nada? Conta nos comentários, porque essa variabilidade individual é parte da história também. E se você quiser entender o outro lado, o que acontece no intestino quando o jardim começa a ser reconstruído, o que a microbiota precisa para diversificar de volta, esse é um roteiro que já existe aqui no canal.
Este conteúdo tem finalidade educativa e informativa. Para orientações individuais sobre saúde digestiva e alimentação, consulte um profissional de saúde habilitado.